negócio. Pode ir, pode ir. Tá, vamos então. Vamos para a aula. Tô iniciando aqui a gravação e Bago, o que eu gosto assim de ministrar aula para os jovens, vocês que estão iniciando a jornada, ensino médio, posteriormente vão cursar uma faculdade, outros vão montar o próprio negócio, como faz parte do nosso meio de sobrevivência. Eu gosto muito de ministrar porque essa juventude de vocês é muito bacana, sabe? A parte criativa, a parte alegre, né? Sem preocupações, isso é nostalgiante, né? Eu gosto muito de ministrar aula para o ensino médio por causa disso. Eu me divirto bastante, é bem divertido, vocês são 10. Mas, assim, como nós temos algumas atividades para serem feitas, que eu havia colocado no AVA e o prazo se findou ontem, então eu vou deixar um prazinho extra para que vocês possam estar concluindo essa atividade e entregar até domingo, tá bom? Ela faz parte das notas, né, vai compor a nota do trimestre, então é de suma importância que vocês a façam, atividade simples, exatamente para que vocês possam ter uma É a nota boa da atividade que disciplina você de passou na última artes. aula? Como é que é? É a atividade que você passou na última aula? Isso, que era para ser entregue até ontem. Então, Ok. eu vou dar um prazinho a mais para todas as turmas, para que vocês possam concluir a atividade. Tá bom? Atividade simples, eu acho que perder pontos bem significativos por um descuido, então acho que não vale a pena. É algo simples, dá para vocês desenvolverem com bem tranquilidade, né? Tanto que não houve nenhuma contraposição de vocês em relação à atividade, em tirar dúvidas. Então, atividade bem simples. Acho que perder ponto por causa disso, vulgarmente falando, é até burrice. Então, acho que eu vou dar um prazinho a mais para que vocês possam estar desenvolvendo. Obrigado. Tá bom? Bem, então, voltando aqui para a nossa disciplina, até para melhorar um pouco o nosso canal aí de banda larga, né? Vocês possam estar evitando essas flutuações, eu vou desabilitar um pouco aqui a minha câmera, porque aí permite com que melhore um pouco a transmissão. E voltando, então, para a nossa temática de hoje, nós vamos iniciar um pouco, conhecer um pouquinho sobre a arte mesopotâmica. Como todos os povos, a arte ela acaba expressando um cunho histórico, um cunho subjetivo das pessoas daquela época. E muitas das vezes o que nós temos de história permite com que nós investigamos aqueles povos, realmente os objetos artísticos. E os mesopotâmicos, eles têm uma particularidade bem interessante, que geralmente não é citado em livros de história, exatamente porque não tem muitos estudos aprofundados sobre as temáticas em relação aos Anunnakis, né? Os Anunnakis são, em algumas regiões foram encontradas essas tábuas dos Anunnakis e alguns estudos indicam que realmente são os responsáveis pelo surgimento da raça humana. Então, é algo que nem todos acreditam, mas já tem avançado alguns estudos e esses estudos acabam apontando para que existe alguma probabilidade realmente dos Anunnakis terem, através de algumas observações e estudos de genética, terem concebido a criação do homem. Também porque existe algumas partes de DNA nosso que não há derivações em nenhum ser vivo na Terra. Então, há alguns indícios que realmente somos frutos de alguns experimentos genéticos aí com algumas coisas fora da Terra. Mas voltando para a nossa temática, né, a arte mesopotâmica, ela representa de vários povos. Nós vamos ver que existiam várias tribos, essas tribos tiveram seus reis, muitas guerras que perturbaram realmente essa região. E até hoje, né, essa região é uma região que vive
prenúncios e guerras, e vários tipos de manifestações bélicas. É uma região que situa-se aí entre a Síria, o Iraque, o Irã, a faixa de Gaza. Então, é uma região que transcende, historicamente, grandes conflitos entre os povos. É uma divergência cultural muito forte. Até mesmo porque é uma região marcada por desertos, e em virtude de ter do deserto existir, poucas áreas são férteis, agriculturáveis, porque poucas possuem ramificações de rios. Nós temos aí os principais, que é o Tigre e o Eufrates, que hoje pertence à Turquia e ao Iraque. Então, essas manifestações artísticas, elas se desenvolveram desde a pintura, da escultura, da arquitetura, do artesanato em si, da literatura, e o principal item perturbador dessa manifestação foi realmente o desenvolvimento da escrita. Então, a escrita foi desenvolvida pelos mesopotâmicos, e isso permitiu com que os fatos, as narrativas fossem desenvolvidas e escritas nas tábuas. Então, isso permitiu com que o homem pudesse registrar os acontecimentos. Então, isso teve um marco bem significativo a ponto de dividir o que é pré-história e história. Sendo história, aquele momento a qual o homem passou a escrever as suas narrativas, os seus fatos, os seus acontecimentos. Bem, os principais povos, né, as tribos, comumente falando, foram os sumérios. Os sumérios, eles desenvolveram também as cidades-estados. As cidades-estados eram regiões na qual aglutinavam uma quantidade de pessoas, e ali havia uma inserção política. A inserção política eram definidos os governantes, que através das suas representações permitiam fazer a organização entre os povos. Então, as cidades-estados surgiram ali pelos sumérios, inclusive, eles são detentores da escrita. Bem, tivemos aí a criação das classes dominantes, exatamente os políticos, e aí temos a figura interessante dos sacerdotes, que eram aqueles representantes da divindade. Então, eles é que faziam a intermediação entre os deuses, ou Deus, e a população em si. O homem, desde o seu surgimento, ele tem uma necessidade de ter um criador, de ter essa concepção que houve realmente um momento de criação, e o designo a um criador que seriam os deuses. Os deuses criaram o homem para que ele pudesse manifestar as suas ações aqui na Terra. Então, o sacerdote era eleito como aquele que tinha um contato mais íntimo entre a divindade. E, portanto, essa representatividade dava um poderio significativo. Tanto que sacerdotes, papa, padres, pastores, né, esse pessoal todo aí, com cunho religioso, eles tinham um poderio muito grande. A Igreja Católica, por exemplo, até poucos séculos atrás, ela tinha desígnio para dispensar, por exemplo, grandes líderes, né, governamentais. Ela excomungava reis, para vocês terem uma ideia, na Idade Média. Então, onde houve a junção entre a religião e o Estado. Assim, essa figura sacerdotisa, a representação da divindade, surgiu realmente aí pelos sumérios. Principalmente, nós já comentamos, o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme é uma escrita baseada em pequenos desenhos. Professor, Oi? esses slides vão estar disponível? Sim, sim. Eu sempre disponibilizo, né? Ao término da gravação. Para copiar. Você fala o slide, né? Os slides para copiar. Não, já encontra-se lá na plataforma. O que eu faço? Eu coloco tudo em uma área só lá na superior, porque já até facilita, você já sabe os slides que estão ali.
E as demais, os vídeos, os momentos síncronos, que eu faço o registro da agenda, aí eu vou colocando de forma linear, sequencial, tá? Mas o material eu coloco realmente no início do tópico. Então, todos os slides estão lá, beleza? Bem, dando continuidade. Bem, outro tipo de povos aí, né, que se datam a 2550 a.C., são os acádios. Não teve... Era um povo realmente bem desenvolvido na questão das guerras. Uma caracterização interessante foi que eles procuraram fazer as unificações das cidades sumerianas. Então, as cidades-estados dos povos sumérios acabavam se aglutinando. Então, aí a gente já começa a ter uma ideia de desenhos maiores, né, o que hoje representa realmente um estado, né, um país. Então, houve essa questão de conquistas através das guerras e unificações. E o desenvolvimento com isso da questão política, organizacional e administrativa. Então, a figura ali do governante, para que ele possa criar articulações, modelos de gestão, para que permitisse organizar todo esse cenário com os povos inclusos. Bem, os amoritas. Os amoritas já foram população maior, né, um povo que nós já tivemos a idealização do Império Babilônico, e aí nós já adentramos com algo bem interessante, que foi o desenvolvimento da legislação. Nós tivemos, então, o primeiro sistema legislativo da humanidade concebido pelos amoritas. Como a população já foi desenvolvendo e crescendo, e houve essa necessidade de fortalecimento e junção das cidades-estados, então os amoritas passaram ao desenvolvimento de leis escritas, que permitissem fazer julgamentos, e esses julgamentos, de uma certa forma, poderiam ter algo de um cunho mais democrático. E aí nós tivemos o que hoje, nos livros jurídicos, são estudados até hoje, o Código de Hammurabi, né, que foi um rei da Babilônia. Então, tem até aquela célebre frase, olho por olho e dente por dente. Então, se você causa malefícios ao seu próximo, então você tem que pagar da mesma intensidade. Então, se você corta o dedo de alguém, a lei obriga que o seu dedo deve ser cortado. Então, se você mata alguém, você tem que ser penalizado com morte também. Então, assim, o primeiro código legislativo foi criado pelos amoritas. Se hoje em dia o código legislativo fosse o mesmo que o dessa época, na minha humilde opinião, seria bem melhor. Bem, fosse então, o mesmo padrão ainda. Né? Imagina o ladrão roubando, ia roubar de volta as coisas. Mais ou menos isso. Se você roubasse, você tinha que pagar daquela mesma forma. Mas teoricamente, você não... professor, se a gente fosse o raciocínio, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, estão falando, tem que matar o Lázaro, não sei o que, vou te dar um exemplo dele, porque, né, no caso do olho por olho, dente por dente, tem que matar ele. Se você mata um assassino, o número de assassinos continua mesmo. Você não concorda comigo? Mas se você mata 1 milhão de assassinos, o número diminui. Mas... Por isso não vai matar, Se você mata um assassino, o número de assassinos continua o mesmo. Então, às vezes, por um lado, é bom... Seria menos um assassino que matasse um... Não, se você mata uma pessoa, você também é um mais nada na minha vida, galera. Vai deixar de matar o cara, então é isso? Não, peraí, professor. Aí que nem, tipo, se você for seguir esse conceito, às vezes, por um lado, a regra, assim, a lei desse olho por olho, dente por dente, seria bom em alguns casos, mas em outros nem tanto. Traduz isso pra nós. Na questão dessas crises, dos códigos, é realmente algo complicado, né? Porque a questão do código de Hammurabi, ele é interessante porque foi a primeira forma da época de nós tentarmos criar uma balança justa para aqueles que matassem, para aqueles que degredissem a própria população. Então,
Para aquela época se viu bastante, como vocês comentam, que seria um código mais justo. É complicado, né? Depende de cada sociedade, das leis, por isso que as leis são bem mutáveis. Ocorrem vários tipos de ajustes nessas leis, exatamente para conseguir atender aquela demanda social. Da mesma forma como nos Estados Unidos tem pena de morte, aqui não tem. Agora, definir o que é certo ou errado, aí cabe realmente à legislação, legisladores, ao clamor popular, né? Então, é igual alguns países aceitam armas, outros não. Então, existem muitas controvérsias, né? Como a nossa colega mencionou, tivemos até um retrocesso em termos da legislação, em termos das punições. Mas, por exemplo, a população árabe, naquela região, ainda usa muito o código de Hammurabi. Então, aqui, se você deglinha o seu irmão, o seu próximo, você tem que pagar da mesma forma e intensidade. Então, existe ainda, até hoje, algumas sociedades que aplicam o código de Hammurabi. O interessante é que nós temos esse código aí há 2000 anos antes de Cristo. Professor, Sim, eu pode falar. vou fazer uma coisa aqui rápido na cozinha, já volto, tá bom? Não, tudo bem. Bem, nós temos aí depois os assírios. Vamos lá. Então, temos os assírios, que também, em detrimento à expansão territorial, né, eles acabaram criando tributações, escravizando os povos conquistados. Olha, então, os assírios foram os responsáveis pelo primeiro sistema de escravidão populacional. Então, ali que surgiu realmente os escravos. Opa, conquistamos tais povos, o que nós vamos fazer com esses povos? Vamos escravizá-los. E você começa a ter uma força, uma mão de obra bem interessante. Porque não tem custo, né? O custo é só a alimentação. Então, aí surgiu a questão da escravatura. Nós podemos ver que os mesopotâmicos foram muito importantes para o desenvolvimento da sociedade a qual nós vivemos hoje. Então, houve grandes descobertas, reinvenções, o homem passou a se raciocinar de uma forma mais expressiva, né? Desenvolvemos as escritas, foram desenvolvidas também a própria roda. Então, a roda permitiu com que a força mecânica, o início da engenharia, pudesse ser desenvolvida ali. E, por fim, e também a questão do social, né? A organização das cidades-estados, o regimento, a legislação, a tributação, o espírito bélico, né? O espírito guerreiro de conquistar vários povos. Então, tudo foi desenvolvido ali nessa civilização mesopotâmica. E a arte, por si, ela se desenvolveu também, né? Porque vocês acabaram percebendo que foi através do desenvolvimento artístico que a ciência desenvolveu. Inclusive a própria escrita. A própria escrita foi desenvolvida porque as pessoas começaram a sentir a necessidade de pintar, de criar gravuras, de criar representatividades para a sua situação cotidiana. Então a arte ela tem um importante papel no nosso cunho de desenvolvimento social, histórico, humanitário. E por fim nós tivemos os caldeus, uma figura bem expressiva dessa civilização foi o rei Nabucodonosor, né, que é muito comentado na própria Bíblia, né, e esse rei Nabucodonosor, ele foi um dos maiores reis mesopotâmicos, exatamente porque ele chegou a conquistar Jerusalém, escravizou os povos hebreus. Então ele foi um grande rei naquela época, dentro do contexto babilônico. Então, os principais materiais utilizados, né, dentro do contexto artístico da Mesopotâmica eram a argila, a qual até as tábuas, os manuscritos foram feitos através dessa argila, o adobe, a terracota, a cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho. Então, assim, teve vários tipos de itens. Sim, pode falar. O que é terracota? Como é que é? Esse aí nunca jogou Minecraft. O que é terracota? Terracota no Minecraft eu sei que é, velho. Mas... Não, o que é no Minecraft? Que meus filhos jogam, eu nunca joguei, não.
No Minecraft é, o quê? É um jogo quadrado. Minecraft é um jogo onde é tudo quadrado, professor. É todo jogo quadrado, tudo, do começo ao fim. É É bom. um jogo de sobrevivência, professor. Aí lá, só que lá é uma sobrevivência diferente. Lá tem. É sobrevivência. Lá é tem isso. recursos. Assim, é jogo. Entendi. Ele já foi muito famoso, já fez muito sucesso. Hoje em dia faz, mas nem tanto. Mas, assim, eu queria. Eu conheço o Minecraft, inclusive ele foi vendido para a Microsoft por 1 bilhão na época. A Microsoft comprou ele, mas comprou por auge. Isso, aí eu não. Bem, como você. Assim, eu nunca joguei, né? Eu já vi meus meninos jogarem várias vezes. Bem, a terracota, o que ele é? É o tijolo que nós temos hoje. Tá? A terracota, então, ela é um tipo de tijolo que aí você coloca ele no forno. Então, ocorre uma mistura entre alguns elementos, areia e argila, e aí você assa aquele tijolo exatamente para ele ter uma estrutura bem mais rígida. É quase a mesma coisa, por lá no Minecraft é argila. Então, beleza. Então faz sentido de ter a terracota. É quase a mesma coisa, sabe? Assim, eu acho que é a mesma coisa, só que em sentidos diferentes, mas eu acho que é a mesma coisa. Bacana. Então, assim, nós vimos lá na arte rupestre que teve, né, no finalzinho, assim, nós tivemos o início de desenvolvimento da terracota. Bem, o Adobe ele já é diferente. O Adobe você pega o próprio barro, você mistura faz uma lama, né, e transforma o barro e coloca ele para secar. Então ele seca no sol e forma também tijolos. Só que ele é bem menos resistente do que, no caso, o terracota. O terracota é como se fosse tijolo. Então, assim, mas tijolo serve para quê? Não, dá para você fazer algumas construções artísticas, né? O design de uma residência é um tipo de arte. E também você pode usar a terracota para produzir alguns artefatos de barro, bonecos, vasos. Então, representatividade daquele cenário, dá para você fazer isso. Da mesma forma que o Aleijadinho, né? Usava a pedra-sabão para fazer suas esculturas. Então, dá para você fazer também aí com a terracota. Bem, a arquitetura mesopotâmica ela foi bem desenvolvida nesse período, né? Principalmente a questão da escultura e a pintura, porque aí houve uma junção entre os dois. Né? Porque antigamente a arte rupestre ela era bem assim, diferenciada. Você tinha uma figura e você tinha um objeto. Aqui não. Aqui você junta os dois. Né? Você pega um objeto, feito de um determinado tipo de cerâmica e usa a pintura em cima deste. Então, houve uma junção entre vários tipos de instrumento e formas artísticas. Então, isso também é uma caracterização diferenciada. Igual nós temos aí, nós temos um exemplo, né, dos murais que foram desenvolvidos. Inclusive, na Babilônia, havia muitos quadros dessa época, né, que eram construídos ali na parede, no qual usava argila, você criava um efeito meio que não tão tridimensional, mas de alto relevo, e aí você dava uma caracterização através das pinturas, na qual você melhorava a representatividade. Então, com isso, nós construímos, né, eles construíram esse tipo de arte, criando também os mosaicos. Então, os mosaicos são pequenos pedaços de um pedaço artístico que junta-se e acaba formando uma imagem maior. Houve também o desenvolvimento da estrutura militar, que foi registrada por esses objetos artísticos aí na Mesopotâmica. Agora, algo bem interessante dos mesopotâmicos foi através dos tijolos, os tijolos que é a terracota, como vocês perguntaram o que era. Então, graças ao desenvolvimento da terracota, que foi bem peculiar o nome no Minecraft, que tudo no Minecraft, pelo que vocês me contaram, são construídos através da terracota. Então, a terracota era utilizada, e foi utilizada para a construção também dessas unidades. Então, nós temos a cidade de Ur, na província de Dikar, no Iraque, foi uma das poucas regiões que não foram afetadas pela guerra. Então, a guerra do Iraque, ela teve, foi algo assim, extremamente prejudicial para a arte humana. Então, nós tivemos a destruição de grandes objetos
da época da Mesopotâmica, da Babilônia, que foram destruídos aí pela guerra. E eram itens também que os próprios iraquianos, eles utilizaram como escudo. Então, a força militar se instanciava nessas regiões que eram tidas como de preservação histórica da humanidade. Então, eles se situavam naquelas regiões para criar escudos. Porque, aí o pessoal não queria explodir porque realmente ia perder um contexto histórico mundial. E, graças a Deus, a zigurate de Ur ela não foi destruída. Então, é praticamente o mais antigo projeto arquitetônico, né, que nós temos aí dessa região. Isso aí está datado, pessoal. Se nós pegarmos aí 2.000, quase 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, épocas mais antigas do que as próprias pirâmides do Egito. Então, a cidade de Ur ela é um templo, né? Ele já tinha um formato piramidal, criado pelos sumérios para a adoração dos deuses. Eu acho interessante essa questão de adoração dos deuses, né? Os próprios mesopotâmicos. Professor? E a criação do homem. Professor, eu acho que sua internet falhou por um pouco, porque sua voz cortou. Cortou um pouquinho? Mas voltou? Já estão escutando, beleza? Sim. Vou dar, mas a gente ouviu o senhor falando da criação do homem. Tá. Não, pois dê uma estudada depois sobre os sumérios e a criação do homem. Vocês vão ver muita coisa bacana. Que há grandes registros, e o que eu acho interessante é que os próprios sumérios, o que eles criaram da criação do homem, falando de Adão, falando do dilúvio, que nada tem a ver com a Bíblia. E depois nós vemos que os próprios, os judeus, eles criaram uma Bíblia ali e tudo, e remontando também essa mesma história. Então, o que eu acho interessante é a mesma história, mesmo nome em contextos diferentes. Bem interessante. É porque muda depois, com o tempo que é contado, né, professor? Sim. O que eu acho bacana porque, os sumérios que defendem, né, e dizem que foi os Anunnakis que criaram o homem. Aí você pega já os hebreus, que aí mais na frente tivemos os judeus, são derivados dos hebreus, já comenta da existência do Deus monoteísta, né, que criou o homem a partir do Adão e Eva. Então são assim relatos de populações diferentes, né, abrangendo criadores com outros nomes, outras nomenclaturas. E aí a gente pensa, quem está certo? Né? Ninguém sabe. Bem, até hoje, na hora que a gente entra um pouco para a religião, nós temos até os santanistas, né, o pessoal que desenvolve já uma linha de adorar Satã. Então, o próprio Satanás, a figura de Satã, ele deriva dessa rainha da noite. Tem a figura do bode. Então, se você olha essa rainha da noite, que era a deusa da Mesopotâmica, tem praticamente os mesmos instrumentos utilizados pelos satanistas. Então, você vê que muita coisa que foi criada, na verdade, é um plágio e uma derivação de algo que foi criado há muito tempo atrás. Então, assim, essas esculturas, nós pegamos, assim, é o que nós comentamos, né? Você pega o objeto, esse objeto você cria algo assim, tipo um efeito um pouco tridimensional, né, dos objetos que eles utilizavam na Mesopotâmia, e acabam criando pinturas em cima desses objetos. Um desses aí é a Rainha da Noite, que é muito famoso, esse objeto, e a tabuleta de argila, que nós temos realmente a escrita cuneiforme, que é uma escrita com uma quantidade bem maior de símbolos que representam vários tipos de situações. Inclusive, temos um filme do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, na qual eles estão pegando o Harrison Ford no papel do Jones, né, ele acaba... Eles estão fazendo o 5, professor? Isso, estão fazendo o 5. Então é interessante, quando vocês assistem aquele filme, aquelas escritas, aquela cultura foi exatamente dessa época, então ele tem uma escrita cuneiforme. E as dificuldades que eles tinham é porque cada tribo, ela tinha uma escrita diferente.
um dialeto diferente. É parecido com o que nós temos na China. A China você não tem um idioma apenas, né? Tem vários dialetos, porque a China é muito grande, então cada região o pessoal fala um tipo de algo diferente. Aí o governo, para unificar, criou uma língua universal na China, que é o mandarim. Mas existem regiões... Eles têm o mandarim, mas assim, tem coisas que uma região fala que tu não entende. Por exemplo, o Eiker deve saber que ele é venezuelano, ele deve saber, tipo assim, tem lugares da Espanha, Venezuela, Paraguai, assim, que nem eles falam tudo em espanhol. É a língua universal deles, mas tem coisa que se você falar na Venezuela, quem é do Paraguai não vai entender, porque tipo, é dialeto deles, coisa deles que outra pessoa de outro país, por mais que fale a mesma língua que você, não vai entender. Exatamente. Aí o que acontece? É igual os índios também, né? Hã? Isso acontece até no Brasil também, porque é por causa do sotaque, né? Verdade. Quando você... Se você vai em algumas regiões, principalmente o Nordeste, eu morei uma época no Nordeste, eu tinha dificuldade, às vezes, de entender, porque eles falavam muito rápido. Atropelava bem as palavras e as frases ficavam... A minha mãe, às vezes, fala que eu sou do Nordeste, porque dependendo do que eu for falar, eu falo meio rápido demais, aí minha dicção não é muito boa, aí foi embora o boi com a corda. Pois é, quando o ser humano, pessoal, é algo que nós somos muito adaptativos. Tendo a necessidade, nós nos adaptamos. É impressionante o poder de adaptação do ser humano. Bem interessante. Eu fiquei na região de Natal, Rio Grande do Norte, por 2 meses e meio. Ao meu retorno, todo mundo estranhou a minha voz. A minha fala já estava se adequando ao pessoal dali. E aquele pessoal que eu tive o impacto inicial de não entender muito bem o que eles falavam, acabou que eu passei a entender satisfatoriamente. Aí você pensa, poxa, eles mudaram ou foi você que mudou? Obviamente, eu que mudei. Por isso que quando o brasileiro, quem quer que seja, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para a China, rapidinho eles aprendem a linguajar, né? Aprendem a se comunicar, que é uma forma de adaptação. E às vezes você fica 10, 20, 30, 40, 50 anos estudando inglês aqui no Brasil e não consegue realmente entender a língua, né? Porque não houve uma necessidade de adaptação. Então, você com espírito e boa vontade, por questão de sobrevivência, você realmente consegue se adaptar. Bem, então, em relação aos mesopotâmicos, as contribuições artísticas que nós tivemos foram essas, né? Principalmente a questão do desenvolvimento da terracota, que até é utilizado no Minecraft e que é responsável pelas grandes construções, né? Você pegar aquele barro, que é uma mistura de argila com um pouco de terra e areia, e você construir um tijolo e assar, e isso faz com que você aumente a resistência de uma forma bem significativa, que permite você realizar construções maiores, mais amplas. Tivemos a criação da escrita, o desenvolvimento da roda, o desenvolvimento da própria estrutura legislativa, a questão da organização, a população começou a crescer, e aí houve necessidade de instituir a questão governamental, o desenvolvimento de políticas, a organização das cidades-estados. Então, foi um povo que trouxe uma riqueza muito grande para a nossa população. Bem, eu vou parar aqui um pouquinho da literatura mesopotâmica e vou entrar um pouquinho na egípcia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a mesopotâmica e queiram comentar, estou aberto aí. Falta o último slide para mim, por favor, professor. Tá, deixa eu voltar aqui então, peraí. Só um minutinho. Conseguiram ver aqui? Aí, deixa eu ver. Esse aqui, né? Tudo bem? Conseguiram visualizar? Obrigada. De nada. Posso passar para os egípcios? Pode. Então, beleza. Já estão visualizando aí os egípcios? Sim. Tá. Bem, a arte egípcia, por incrível que pareça, foi criada, né, depois aí dos mesopotâmicos, aí,
e algumas tribos mesopotâmicas foi criado em paralelo. Bem, nasceu aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e foi uma população muito ligada à religiosidade, né? Tanto que os faraós construíam as pirâmides exatamente no contexto de desenvolver um túmulo e ali colocar o que era de melhor, né? Os artefatos que o faraó tinha uma maior apreciação, né? As riquezas, para que quando ele fosse retornar à vida, ele pudesse usufruir daqueles objetos. Então é interessante que todo faraó, ele acabava, por essa crença, acabava construindo realmente uma pirâmide para marcar o seu território, marcar a sua estadia. Então, eles desenvolveram muito a questão da medicina, né, porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, em que ela poderia sofrer eternamente caso o próprio corpo ele fosse profanado. Então, eles criaram as múmias, né, o processo de mumificação, para impedir a profanação do corpo. Então, eles criaram um mecanismo que impedisse com que os vermes, né, as bactérias, pudessem destruir aquele corpo. Então, foi interessante essa questão, tudo por causa da religiosidade. E aí eles tivemos... criaram o formol, né, professor? Um derivado do formol. Eles que desenvolveram os formóis, né? Se vocês pegam em múmias de 4.000 anos, relativamente elas estão bem características, né? Lógico, houve uma deteriorização, mas se você pega um corpo de 3.000 anos, 4.000 anos, não tem mais nada, só os ossos, né? As múmias permanecem cabelos, peles, perdeu a gordura e a água, porque a água, querendo ou não, ela se evapora com o tempo, não tem como perder. Mas é bem interessante essa questão das mumificações. Bem, eles tinham... Com isso, houve muito o desenvolvimento, né, da arte, principalmente a pintura, né? Eles gostavam de construir as histórias, as conquistas, o cotidiano de cada faraó. Então, além da pirâmide ela representar o túmulo, ali eram escritos toda a trajetória, toda a história daquele rei aqui na Terra. Temos aí pinturas, né, de 4.000 anos, né, representando aí a sociedade na época. Bem, muitos dos artistas eram realmente anônimos, né, porque a representatividade maior era do faraó, e ele contratava os artistas para pintarem, para construírem os seus sarcófagos. E assim, pessoal, a engenharia também, a arquitetura, a pirâmide, até hoje, ela fascina o homem, exatamente pela forma como foram construídos. Grandes blocos de pedra, ajuntados de uma forma bem linear e precisa, e pesos, né? O peso era algo bem excepcional, porque cada bloco de pedra daquela era irremovível, né? Então, não tinha como você mover ela de um lugar para o outro, após ela estar ali sedimentada. Tanto que até hoje, apesar de grandes terremotos, apesar de tempestades de areias, coisas do tempo, elas ali permanecem até hoje. Então, o faraó era sempre representando a própria divindade, né? O faraó ele tinha um aspecto de um deus ali, então sempre a população elogiava, né? Endeusava o faraó. Bem, aí nós temos os principais elementos utilizados e alguns nomes, né? O preto, nós chamamos de Ken, o branco, Ed, o vermelho, Techer, o amarelo, Ket, o verde, Wad, o azul, Keshbed. Então, assim, tudo isso são formas de construção de tintas extraídas da própria natureza. E tudo tinha um contexto significativo. Como eles eram muito ligados à religião, então, cada objeto, cada tipo de pintura tinha uma certa característica. Então, eu não poderia pintar algo simplesmente porque eu gostava daquilo. Muito ligado à religião e com os deuses deles. Sim. Cada detalhe, cada coisinha, por menor que seja, tinha que ter um
um sentido. Você não podia chegar lá e fazer por fazer. Você tinha que fazer por um motivo. Às vezes por um Isso. deus, ou por algum sacrifício, ritual, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Então dá para ver bastante, isso é bem nítido nas cores. O vermelho, por exemplo, representava energia, o poder, a sexualidade, e era encontrado em substâncias óquias. Então, assim, tinha outros aí do carbono. Então, eles criavam vários tipos de contexto, cada um tendo uma certa representatividade. O povo egito, eles tinham essa característica. Bem, algo assim bem característico que vocês até se perguntaram, né? Os desenhos não tinham o quesito tridimensional que os mesopotâmicos mesmo gostavam de colocar. Então eles faziam tudo em 2D, né? Os pés virados, esse tipo de coisa. Não preocupavam, por exemplo, com a sombra. Então, se você tira o contexto dimensional e a sombra, você tira a perspectiva. Um dos Então maiores... você já pode começar a usar o conceito assim, dos egípcios, e quando você mandar a gente fazer um desenho presencial, a gente desenhar igual os egípcios, só 2D, perninha, cabecinha, pé pro lado ali, ó, você pode começar a relevar isso aí já. É bem tranquilo, né? É bem mais fácil. E o interessante é que o nosso grande artista, engenheiro, matemático, até na medicina, ele acabou desenvolvendo também, foi o Leonardo da Vinci, né? Então, da Vinci, ele até a própria arte, ele criou a perspectiva e vinculou a matemática à arte. Então, é interessante, porque quando vocês mencionaram o jogo Minecraft, ou qualquer tipo de jogo, um GTA da vida, então aquilo ali, pessoal, não existe uma foto, não existe uma imagem, nada. Aquilo ali tudo são cálculos matemáticos que acabam criando todos aqueles efeitos. Isso através de estudo de Leonardo da Vinci, né? Então, os estudos de Leonardo da Vinci impactam a computação até hoje, principalmente a matemática vetorial, né? Então, quando você utiliza a matemática vetorial, que é para você criar a movimentação ali dos objetos e a renderização destes também. Então, toda... Sabe... pode falar. Não, pode falar, professor. Então, todo o movimentar, aquilo tudo, pessoal, não existe nenhuma imagem, nenhuma foto, nada. Tudo é feito matematicamente. Então, quando você pega ali um jogo de 80 gigas de tamanho, 100 gigas de tamanho, aquilo ali são instruções matemáticas de cálculo. Então, vocês imaginam a complexidade, a quantidade de cálculos envolvidos ali. É algo muito complexo. Pode falar quem estava com a palavra. Eu, falando do jogo Minecraft, que o senhor tá falando, sabe que, tipo, esse jogo tem infinitas possibilidades, né? Você pode fazer qualquer coisa. Aí, tem um cara, o cara fez uma PC, um computador que funciona dentro do Minecraft. Cara, tipo, dá para escrever tudo. O cara muito fez. doido. Bacana, viu? É aquela história, gente. A inteligência artificial, ela consegue fazer o quê? Trilhar caminhos que o homem já conseguiu trilhar. Ela ainda não tem a capacidade de fazer criações involuntárias. Tanto que eu estava até treinando um algoritmo por reforço. O algoritmo é o quê? São um conjunto de instruções que fazem com que o computador realize tarefas. O pessoal aí do técnico de informática, eles têm um conhecimento melhor. É isso mesmo. Nisso aí. E, bem, o que acontece? Então, você pega um jogo assim, rústico, antigo, da minha época, que eu acho que vocês nunca jogaram, da Atari, né? Então, são jogos bem simples. E aí você pega um algoritmo... Jogou, né? E aí você... Achei que você ia mandar um Tetris da vida. Não. Aí já é algo mais complexo. Mas aí você usa o próprio algoritmo para aprender. Você cria uma rede de deep learning e aí ela vai criando conhecimento a partir das interações do próprio jogo. Então, quando ele perde, opa, eu perdi. Por que eu perdi? Ele começa a registrar os movimentos que levaram ele a perder. E, lógico, as mudanças do ambiente.
Então é bacana, é bem utilizado de forma didática, ensinar um pouco como que a IA funciona, porque é um jogo simples, né? Um jogo simples, aí você dá para imaginar como que é o ambiente, a modificação que o ambiente faz, por exemplo, um jogo de Pac-Man, que tem umas fantasminhas, você tem que fugir deles, senão eles te comem, e você tem que comer as outras pedras. Era bom, professor. Pois é. Tinha a bolinha lá que você pegava, a bolinha, tipo, que te deixava com superpoder pra você sair comendo os fantasminhas. E aí você imagina, pessoal, o computador aprendendo aquilo, ele chega ali, ele não sabe nada. Ele nem sabe que existe aquela Professor, pérola. Sabe uma explicação boa de inteligência artificial? Seria o bot do xadrez. O bot do xadrez, quando ele tá difícil, é muito difícil de ganhar dele. Porque ele já sabe as estratégias, já tá... É tipo os cálculos, que nem Sim. ele tá falando. Ele calcula bilhões de possibilidades, né? Então ele tem todo o mapeamento. É difícil você conseguir ganhar. Então você pega aí o computador que a IBM desenvolveu. Foi um dos primeiros instrumentos de inteligência artificial, e o homem se deparava ali jogando um xadrez, que é um jogo mais complexo que o de damas, e aí o homem ganhava. O homem sempre ganhava do computador. E quando o homem ganhava, o computador fazia o quê? Cálculos de como que o homem ganhou. E aí, a partir daquele momento, ele aprendia a ter uma estratégia diferente. Fazia os algoritmos, né? Isso, porque aí você não precisa de fazer ajuste do algoritmo. O próprio algoritmo, ele ia fazer cálculos, né? E verificou qual a trajetória que o cara utilizou para ganhar dele. E ele aprendeu. Então, o homem, na segunda vez, o homem ganhou. Demorou mais tempo, mas ele ganhou. Campeão de xadrez mundial. Na terceira, ele não ganhou. E aí, a partir desse momento, nenhum homem conseguiu superar a máquina em relação ao jogo de xadrez. Então, assim, são sistemas especialistas, né? Nós temos uma grande capacidade de sermos multitarefa, né? Fazemos várias coisas, criamos atalhos, o computador não, ele tem que desenvolver isso de uma forma sequencial, arbitrária. Então, não dá para você ter um computador igual ao homem, porque não dá para fazer tudo. Você cria computadores especialistas. Um computador, por exemplo, que o contexto dele vai ser substituir um motorista. Então, aí ele vai ter que analisar o cenário, né? O cenário, ele vai ter que ter instrumentos, sensores para analisar o cenário, que é o ambiente, e o comportamento dele em si. Então, sempre que você for desenvolver inteligência artificial, você vai ter o ambiente, as diversas variáveis desse ambiente e a sua interação neste. Sempre vai ser assim, mas dentro de um contexto específico. Então, a IA, para desenvolver um carro para ele andar de forma autônoma, você, para utilizar ela para definir entradas e saídas, por exemplo, na Bolsa de Valores, já é um outro algoritmo. Então, não tem como você juntar os dois, coisa que nós humanos temos a capacidade bem tranquila de se realizar. Mas voltando aí aos nossos egípcios, então essa caracterização da arte, da pintura, representa uma simplicidade. Algo que mais na frente nós temos aí, nós vamos ver outros tipos de artes bem mais complexas. Artes que já envolve a questão da perspectiva, que é matemática e tal, e por aí vai. Bem, então nós temos essa caracterização lateral, né, dos egípcios. Então, os olhos, eles tinham uma retratação, né, tanto que a própria maquiagem, né, da egípcia, ele é bem característica, né, de realmente focalizar nos olhos ali, que surgiu a ideia que os olhos, né, eles representam a alma da pessoa. Então, eles gostavam muito de dar essa caracterização. Sempre os olhos vão estar arregalados, os olhos vão estar realmente com um semblante mais focado. E tínhamos também algumas misturas de animais, né? Alguns animais representando ali a divindade, a sabedoria. Então, os egípcios, eles davam um grande, como se diz assim, uma grande valorização a uns tipos de animais. Eles ainda usavam alguns animais. Então, por isso, eles não matavam, eles preservavam. Eram tipicamente vegetarianos. O professor lá, eles falavam assim que os egípcios tinham muito gato, sabe? Eles gostavam de gato. Sim. Aí quando um gato deles morria, eles rapavam a sobrancelha em homenagem de luta pelo gato.
Isso, O exatamente. gato, pra eles morria, nossa, era o fim do mundo. Se bem que se você tivesse um gato e meu gato morresse, você ia ficar triste também. Mas eles rapavam a sobrancelha em luto pelo gato. Sim, eles tinham uma aderência muito aos animais, tanto que grande parte dos desenhos dele tem figuras, os pássaros. Eles adoravam muito os pássaros porque os pássaros tinham essa capacidade de voar, de serem livres, de fazer algo que eles não conseguiam fazer. E eles adoravam muito o gato, porque o gato é um ser assim, é bem diferenciado. Eles gostam, eles se apegam, se desapegam. O gato ele tem um instinto de sobrevivência, de independência. O gato, se você soltar um gato e um cachorro na mata, a chance de sobrevivência de um gato é muito maior do que de um cachorro. Não que eles não gostem do ser humano, mas o gato é difícil de você dominar. Ele tem uma certa independência. O cachorro, na maioria das vezes, assim, que nem o menino falou, depende do cachorro. O cachorro, às vezes, dependente da raça que ele tem, ele se apega a você mais fácil, ele depende bem mais de você. O cachorro já tem muito mais tempo de domesticação do que os gatos. Por isso que eles são... O gato é muito mais pra frente. Exatamente, né? O cachorro, ele se torna dependente, mais emocional, então com isso você controla. Aí já vem a questão da psicologia. Quando você torna as pessoas dependentes de você, você acaba controlando elas. É igual um patrão. Por que os funcionários obedecem o patrão? Porque amam, gostam dele? Não, porque tem a dependência dele, do emprego, essa questão de troca. E o gato, por ter essa consciência independente, por não gostar de ser dependente, o gato ele já é mais afoito, né? Ele já tem uma circunstância diferenciada. Então, os egípcios, eles gostavam muito do gato, talvez isso, né? Por essa questão independente e tal. Saber, realmente, a gente não tem como. Eu acho também que ele tinha o poder de afastar os males, algumas coisas assim, por exemplo. Sim, os males, os espíritos, né? Os maus espíritos. Os maus. Tem essa questão, o gato é algo místico até hoje, né? As pessoas gostam de criar gatos porque dizem que o gato, ele protege. De uma certa forma, ele consegue afastar espíritos. Aí, ó, só dorme. Tá reclamando aqui. Pois é, gente, é bem interessante aí os povos egípcios, né? Em termos artísticos, né, nós temos aí essa caracterização lateral, né, cores mais vivas, mais fortes, misturas e representatividade, né? Eles não tinham perspectiva, essa questão do tridimensional, mas eles gostavam muito de pintar e de registrar os fatos, tanto que os sarcófagos, as tumbas, as pirâmides, elas eram totalmente recheadas com pinturas, representando ali o período histórico do nascimento e desenvolvimento do reinado impregnado pelo faraó. Bem, temos aí também algumas formas, né, com expressões faciais, essas misturas, e sempre assim, eles gostavam muito de criar algo que durasse, né? Então, a durabilidade é como se eles queriam que aqueles objetos fossem imortais, né? Imortalizados pelo tempo. Então, realmente, eles colocavam substâncias como cobre em volta, né, desses objetos, o próprio ouro. Então, eles criavam muitas desses objetos artísticos com a finalidade de durabilidade. E sempre misturando, né? Nós temos aí a esfinge, por exemplo. Temos aí o corpo do leão, representando a força. Então, isso que nós já comentamos anteriormente. Não apenas as cores, mas até os objetos sempre tinham um contexto religioso e filosófico. Então, no caso das esfinges, o corpo de leão representava a força, a cabeça humana representando a sabedoria. Inclusive, tinha grandes objetos da própria coruja, né, representando a sabedoria, que foi externalizada também pelos gregos, né? Os gregos, eles também gostavam muito da coruja. Então, as esfinges, elas se tornaram muito famosas, porque elas eram também encontradas e colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Então, a religiosidade era muito expressiva nessa população. Bem, a arquitetura é fenomenal, né? A questão do alinhamento das pirâmides, os seus formatos,
até hoje instigam muito a humanidade. A durabilidade também, como eu mencionei, eles gostavam de criar objetos para durar, então eles pegavam as melhores pedras, rochas, realmente bem duráveis para construir as pirâmides. E fato, né, até hoje, se passando aí 4 a 5 mil anos, as pirâmides estão de pé, sobrevivendo a várias tempestades, terremotos, situações climáticas desfavoráveis. Bem, as mais famosas são essas aí, a Esfinge de Gizé, né, nós temos também aquelas 3 pirâmides, né, de Khafre também. Então, é bem expressiva e notória, né? Toda pessoa assim que gosta muito de história tem vontade de ir no Egito para conhecer essas grandes obras manuseadas e construídas aí pela humanidade. Bem, as principais características, então, da arquitetura egípcia: solidez e durabilidade, nós comentamos aí, eles faziam objetos realmente para terem uma durabilidade e se perpetuarem ao infinito. Sentimento de eternidade, ali surgiu realmente o conceito da imortalidade humana, que mesmo após a morte a vida continuava. Eu acho que a religião é uma forma até de preservar isso, de criarmos meios e mecanismos para que a física que não explica, né, o insólito. Ô, professor, você falando da arquitetura egípcia, né? Quando eu estava no 6º ano, a gente foi estudar sobre Egito, Grécia, essas coisas. O professor passa pra gente um documentário sobre as pirâmides, né? Aí vai os repórteres, vai e desce lá eles foram mostrar das tumbas dos faraós lá, onde era aberto para visitação, né? Tipo, aberto para poder, os turistas e tudo. Aí os caras descendo dentro do bagulho de terra, dos buracos, dos negócios, eles vai entrando assim, ó, e os negócios é muito fundo, e não quebra, sabe? Tipo, por mais que passou muito tempo, ainda continua duro os negócios, rígido, parede de CV, continua firme, então não tem chance de cair. Agora eu me pergunto, o que esses caras faziam para eles construir os negócios de um jeito tão top igual constrói? Hoje em dia cai prédio que construiu o quê? 2, 3 anos. Eles têm pirâmide de milhões de anos e não caiu um tijolo. Não, realmente, é algo assim formidável e fantástico. Tem um mistério que, eu não sei se vocês sabem, mas a questão das pedras, aquela região não tem pedra. Assim, pedra com a dimensão utilizada pelas pirâmides. É uma região que não é montanhosa. Para vocês terem uma ideia, a região que eles acreditam serem a origem dessas pedras situam-se a mais de 1.500 quilômetros de distância. Como que eles transportaram essas pedras durante 1.500 quilômetros ali? Então, assim, é muito mistério, entendeu? Até, né, eu coloquei essa caracterização da arquitetura, aspecto misterioso e impenetrável. A questão das armadilhas, a pessoa entrando ali sem um equipamento assim satisfatório, a pessoa acaba se perdendo, morrendo. Então, é bem complicado. Imobilidade, não tem como você mover aquilo, é algo assim bem rígido. E outra coisa, quantas pirâmides, quantas construções estão soterradas ali? Ou seja, quantas tempestades de areia, terremotos modificaram a região e as construções estão ali, impecáveis. Então, é realmente... Outra coisa também que é mistérios até hoje, que não sabem, é como que eles pintaram aquelas rochas. Porque se você pintar algo, depois você tentar montar aquilo, gente, são pedras, blocos que pesam toneladas. É muito difícil. Tenta montar um quebra-cabeça, por exemplo, com blocos de madeira. Você pinta eles, depois junta. Você já vê que tem uma certa dificuldade. E as imagens, as figuras são precisas. É algo assim imaginável. Por quê? Porque para você pintar aquilo lá dentro, depois da pirâmide estar construída, como que você vai levar a iluminação para dentro? Se naquela época as formas de iluminação eram através da queimação. Então, você conseguia, através da queima de algo, de uma combustão, gerar a luminosidade.
Só que a combustão, ela gera o quê? Fumaça. E não tem vestígio de fumaça nas rochas, nas pedras, naqueles locais. Não tem. Então, ainda é um mistério. E vai prevalecer. Aí vem muitas teorias das conspirações, né? Algumas teorias que não têm vazamento científico, não tem como você comprovar. Mas é um grande mistério. Bem, pessoal, eu acho que por si nós fizemos um apanhado um pouco da questão artística e, logicamente, adentrando um pouco no cunho histórico da Mesopotâmia, do Egito, que não tem como você falar sobre a arte sem contar um pouco da história, como que surgiu. Vimos as principais contribuições, a arte sempre ela vai estar envolvida, porque, como eu disse no início, acha que ela está muito vinculada à criatividade. E por mais que sejamos diferenciados, sempre a criação vai estar vinculada a um objeto artístico. Eu gosto muito da fala do Jobs, do Steve Jobs, quando ele comentava que o que ele gostava de ver no computador era a arte, acima das funcionalidades. Ele via a computação como objeto artístico. Então, quando ele desenvolvia o computador, eu gostava do design, queria ver algo assim bonito, algo impactante. E a arte ela tem essa caracterização, de te causar um impacto. Ter a Mona Lisa, por exemplo, aonde você anda, ela está sorrindo para você. Então imagina o cálculo matemático, a precisão que o Leonardo da Vinci E além dela tá fez. rindo, os olhos dela vai junto com você, onde é que você vai? E ela dá a sensação que ela tá te olhando, que trem. Os olhos vão junto, a impressão, o cálculo matemático ali, perfeito, perfeito, uma precisão para alguém que não tinha os recursos computacionais que nós temos hoje, ele tinha que fazer aquilo tudo na mão. Eu tava vendo, professor, esse negócio, tipo assim, dia que a gente tava fazendo esses negócios, né, aí o professor falou que a Mona Lisa tinha o oi que ia pra um lado e pro outro, né, tipo, que independente de onde você estivesse, ela tava também. Eu falei, esse cara tá zoando, né? Aí eu botei no computador depois o quadro, aí eu fui parar pra analisar e realmente era. Aí tem uns filmes desenho, que os bichinhos estão lá no museu, e de trás dos quadros tem um povo olhando. Agora, se o olho da Mona Lisa, sem ninguém mexer, ele mexe de um lado pro outro, com os outros mexendo, então, é por isso que eu não vou ao museu. Não, depois eu chego lá, os olhos dos negócios começam a mexer, eu não vou ficar lá dentro. Mas realmente, quem vê a imagem original é algo que te toca, sabe? É algo. São encontros que você tem que te impacta. Igual um lugar muito bonito na natureza, porque a foto ela não consegue dar representatividade 100%. Você vai num lugar alto, num lugar que tem uma vista muito bonita, tira uma foto e filma, aquilo vai te dar uma sensibilidade depois que você esteve ali. Mas nunca a imagem ela consegue refletir o estar ali. A profundidade, né, é diferente, pessoal. É igual você pegar um show, você assistir um show na televisão e você ir num show ao vivo. É totalmente diferente. É algo não tem como você comparar. É algo que dá uma sensibilidade, né, que te dá uma forma de registro, mas é incomparável. É por isso que as pessoas vão, né? As pessoas gostam de ir, de visitar, porque ali é bem diferente, né, do que você simplesmente ver uma foto ou uma gravação. Bem, alguém comentou algo? Eu ia falar que a Mona Lisa faltou pintar e desenhar a sobrancelha. Foi intencionalmente ou é porque faltou mesmo? Sim, sim. É algo realmente bem notório. Pessoal, então eu vou terminar aqui minha aula nesse momento, né? Alguém quer alguma colocação, algo a dizer? Uma ressalva que eu não havia comentado, eu vou passar uma atividade para vocês. Como eu dei um tempinho para aqueles que não entregaram o trabalho até domingo entregar, então essa atividade eu vou passar apenas amanhã, tá? Para aqueles que já desenvolveram, desenvolverem também já essa atividade aí, com o mesmo prazo que eu dou, 15 dias, tá bom? Aí o senhor vai avisar onde que a tarefa já está no Moodle? No grupo dos professores? Não, nem precisa. Olha, hoje é quarta, quinta, sexta-feira.
pela manhã, até as 8 horas da manhã já vai estar, tá bom? No AVA de vocês, no Moodle. Beleza? Aí vocês dão uma lidinha. Beleza. Não, assim, eu vou passar uma atividade que envolve os mesopotâmicos e os egípcios. Eu vou postar no AVA como a nossa segunda atividade. Tá? A ideia é o quê? Vocês terem 3 atividades nesse primeiro trimestre, que aí vão formar a nota de vocês a N1. Tá bom? Então façam, pessoal. Não fiquem de fora da construção dessas atividades, porque depois complica um pouco a vida de vocês. Eu tô tentando meu gato, acho que ele vai me amaldiçoar. Tá vendo aí? Mas tá isso, pessoal. Um forte abraço, beijão no coração de vocês, se cuidem. Tchau, professor. Até mais. Tchau e aproveitem. Tchau, Aproveitem a vida, tchau, porque passa professor. rápido, tá? Vocês não são imortais como o faraó. Ô, encerra bom? a gravação, professor. Você não encerrou a gravação. Vai passar a chamada não, senhor? Não, geralmente eu não faço, não, porque a chamada é algo assim, pessoal, que, ao meu ver, a chamada ela faz muito sentido quando há uma penalidade de, por exemplo, você reprovar por falta, é uma penalidade. Aí realmente justifica você fazer chamada. Agora, como no ambiente de Moodle não existe essa possibilidade, então não tem um porquê, assim, de estar fazendo a chamada. Isso no meu entendimento, tá bom? Lógico, cada professor tem a sua capacidade e interpretação, que muitas das vezes pode ser distinta da minha. Então, um forte abraço para vocês. Vou aqui Falou. parar a gravação. É que Então, acho que o senhor não tá na gravação. Acho que a hora que o senhor encerrar, acho que não salva, não, ou salva? Salva, sempre salva. Eu estou interrompendo aqui. Já interrompi a gravação e ele salva. Se houver uma ruptura, alguma queda no sistema, ele acaba salvando mesmo assim. Tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.